Olá a todos, espero que todos estejam bem. Me chamo Fernando Pacífico e, primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez, certo, a confiança e o apoio da casa em solicitar que eu conversasse aqui um pouco com vocês sobre a temática de hoje, que é o título, né? A temática de hoje é motivos de resignação. Então, peço auxílio a todos os espíritos amigos, que essa noite possa ser uma noite bem proveitosa e que esse tema ele possa tocar nossas consciências, que a gente possa sempre aprender um pouco mais, certo? Então, vou dar início aqui com a exposição. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, como havia dito, o tema é motivos de resignação. Como eu pensei em iniciar a exposição? Pensei em iniciar me reportando ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados e Aflitos. Lá existe o item chamado Motivos de Resignação. E nesse item, Motivos de Resignação, eu retirei esse trecho que eu queria aqui ler ele na íntegra, para todos os colegas. Então, lá está escrito: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, o tema de hoje é motivos de resignação. Em outras palavras, por quê? O que fundamenta, o que nos estimula, o que faz com que quais seriam os argumentos para que nós possamos ser resignados diante de todas as provas e expiações que nós passamos nessa atual existência. Então, isso é uma coisa importante. Existem vários motivos, obviamente, mas eu destaquei dois motivos principais que a gente vai trabalhar ele ao longo dessa exposição. O primeiro motivo seria a consciência da responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos. Então, uma vez que a gente tem essa consciência de que os nossos atos geram consequências, isso nos dá um motivo para a gente poder se resignar. Então, a questão da responsabilidade é o primeiro item. E o segundo item é também a consciência da oportunidade que é essa existência como possibilidade de reparação de faltas e possibilidade de aprendizado contínuo, de evolução espiritual. Então, a gente vai falar exatamente sobre esses dois pontos principais, não que só sejam esses, mas pelo menos foram os dois pontos que vieram à minha mente quando eu estava lendo sobre o tema, que é a questão da responsabilidade e a questão da oportunidade. Então, vamos iniciar aqui e falar um pouquinho sobre essa questão da consciência da responsabilidade. Então, passo inicial é partir do pressuposto que a gente ainda não tem uma maturidade, uma capacidade ainda de conseguir entender 100% o que seria Deus. Mas, apesar da gente não conseguir entender 100% o que seria Deus, no Livro dos Espíritos a gente encontra inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Para mim, essa resposta já consegue contemplar em sua máxima amplitude o que seria Deus.
inteligência suprema, causa primeira, primária de todas as coisas. Para mim, essa resposta, e para mim isso é uma resposta muito boa, certo? Na minha visão. É, porém, a gente consegue entender, certo, muito melhor os seus atributos. E aí, no livro A Gênese, do capítulo 2 existe exatamente esse capítulo 2 ele se chama Deus, da natureza divina. Então, ele sai descrevendo de diversos atributos de Deus, e acho que, tipo assim, esses atributos são muito importantes para a gente poder, literalmente, refletir um pouco sobre eles. E um dos atributos de Deus é exatamente a sua justiça e a bondade, porque a gente não pode conceber justiça sem um pingo sequer de maldade. Uma vez que você tem maldade, você não tem justiça, certo? E a gente não tem como conceder bondades concedendo um pingo sequer de injustiça. Se você é injusto, você não tem como ser 100% bom. Então, Deus ele é soberanamente bom e soberanamente justo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se revolta com as situações que nos rodeiam nessa existência. E a gente não pode esquecer que a gente pode não ter a capacidade ainda de compreender todos os fenômenos que acontecem, certo? A gente pode não ter a capacidade de conseguir temporalmente perceber o que foi que causou aquela situação atual, que muitas vezes não é uma consequência da atual existência. A gente não tem essa capacidade, a gente tem a gente tem a dádiva do esquecimento, certo? E isso é uma dádiva, só isso já seria um tema para a gente discutir em outra palestra, o esquecimento que nós temos das vidas anteriores, certo? Isso aí é literalmente uma dádiva, mas a gente não pode cair no erro de acreditar que o que acontece é uma injustiça. Então, considerando que Deus é soberanamente bom e soberanamente justo, absolutamente tudo que acontece na existência é justiça, certo? É justo e é bom. A gente pode não entender aquilo como, a gente não tem a capacidade macro, certo? Temporal, espacial, para a gente conseguir ter essa informação mais clara. Mas a gente tem que ter essa convicção, a gente tem que acreditar que Deus é 100% bom e 100% justo. Bem como a gente tem que entender que tudo que acontece é consequência de algo. Onde é que a gente encontra isso? A própria doutrina espírita, nossas leis físicas mostram isso. Então, o livro dos Espíritos, certo? No livro dos Espíritos, na parte das causas primárias, capítulo 1, de Deus, a gente encontra. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Então, isso é um mantra, digamos assim, que a gente tem que ter em nossas vidas. Não há efeito sem causa. Então, tudo que acontece ocasionará um efeito, certo? E desde que Deus ele é justo e bom, todo efeito é uma consequência de uma causa, e esse efeito ele é justo, certo? E partindo também do pressuposto que a gente poderia argumentar, certo, mas ok, tudo que eu faço tem uma consequência, Deus é justo, mas automaticamente existem coisas que eu não sei explicar, certo? Você não sabe explicar, mas isso não quer dizer que não seja uma consequência, não quer dizer que isso também não seja justo. Mas muitas vezes a gente também quer atribuir, certo? Determinados defeitos à criação. É como se, por exemplo, nós, nesse atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, nessa atual existência, somos o somatório de todas as personalidades vividas em existências anteriores. Nós somos a consequência de todas as decisões tomadas em todas as existências anteriores. Então, ao longo das nossas encarnações, certo? Nós fomos criados, como a gente consegue encontrar aqui no Livro dos Espíritos e da Lei Natural, certo? Simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. A partir de um determinado momento, nós começamos a tomar consciência, obviamente até hoje a gente cada vez mais toma consciência para certas coisas, mas a gente tomava decisões.
E todas as nossas decisões, elas têm efeitos, elas têm consequência. Então, o que somos... Obviamente, isso é uma definição bem reducionista e por uma única óptica, certo? Nós somos a consequência do somatório de todas as decisões tomadas ao longo de todas as nossas existências, desde a nossa primeira existência. Desde que nós começamos a existir enquanto espírito, desde que nós começamos a tomar decisões, inicialmente com um menor livre-arbítrio, na atualidade com um maior livre-arbítrio do que quando iniciamos, porém, um livre-arbítrio, na minha perspectiva, e o próprio livro do Espírito traz isso, ainda assim, de certa forma, a ser bastante evoluído ao longo das próximas existências, e com base nessas decisões que nós fomos tomando, foram havendo consequências e nós estamos no atual estágio evolutivo de agora. E isso é consequência de tudo que a gente foi escolhendo ao longo dessa vida. Então a gente não foi criado para o mal. A gente não foi criado com imperfeição. E nem alguns tiveram, por exemplo, foram beneficiados já nascendo com determinadas virtudes. Ninguém foi criado com defeitos ou com virtudes. Isso seria muito injusto, certo? E reduziria a nossa responsabilidade. Ah, por que que fulano de tal já foi criado com determinada virtude? Por que fulano de tal e por que fulano de tal foi criado com determinado defeito? Isso não seria muito justo. Na verdade, as virtudes e os defeitos são adquiridos ao longo das existências, certo? Então a gente permanece mais, a gente se torna a cada existência um pouco mais virtuoso e um pouco menos vicioso. E isso vai depender dos esforços que a gente emprega para poder literalmente praticar como eu poderia dizer, e adquirir, não só adquirir, mas como potencializar determinadas virtudes que nós já alcançamos, bem como de se despojar de determinados defeitos que nós fomos adquirindo, certo? Então, inicialmente, se a gente for parar para analisar, eu trago aqui de obras póstumas, a gente traz esse ponto aqui, ó. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto da conservação. Se a gente considera que nas primeiras existências, e quando eu falo nas primeiras existências, nas primeiras existências, por exemplo, desse órgão, eu não estou falando das nossas primeiras existências. Imagine, por exemplo, um indivíduo na época das cavernas. Ele tinha que pensar um pouco mais em si. Ele tinha que pensar um pouco mais em si, porque ele saía para caçar, e se ele não primeiro se nutrisse e depois nutrisse os familiares dele, ele não teria saúde suficiente para no outro dia estar lá para caçar novamente. Então, esse sentimento de que eu me considero mais importante do que os outros, mesmo que eu não seja, que é o conhecimento do orgulho, faz com que, uma vez que eu me considero mais importante, eu tenho que ter um olhar maior para mim, já que eu sou mais importante do que o outro. Isso, na evolução, certo, da nossa espécie, do hominídeo ao Homo erectus, ao Homo sapiens, foi automaticamente perdendo, certo? Esse olhar, essa perspectiva de que eu sou um ser mais importante, ele vai reduzindo. Então, inicialmente, nós somos seres mais orgulhosos, para que nós possamos olhar mais para a gente e conservar a nossa existência e, por conseguinte, a existência dos outros. Isso faz com que a gente olhe mais para si, sejamos mais egoístas, mas isso não quer dizer que na atual existência nós temos que manter o mesmo pensamento. Então, se antigamente esse tipo de pensamento era justificável, hoje ele se torna injustificável. Só que nós ainda arrastamos determinados sentimentos. E é com base no orgulho que nós temos, com base no egoísmo que nós temos, que temos dificuldade de nos desprender, que nós vamos adquirindo determinados vícios. E aí a gente vem para a pergunta número 4. Na verdade, não é a pergunta número 4, eu teria que rever qual é o número dessa pergunta aqui. Provavelmente, quando eu estava montando a aula, esse número aqui eu devo ter apagado sem querer, mas o que é mais importante que eu quero trazer é que nessa pergunta aqui, onde se encontra a prova da existência de Deus? O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Então, independente do contexto que foi feita essa pergunta, onde eu queria levar é que, a partir do momento que nós estamos criados simples e ignorantes,
A partir do momento que Deus ele é justo e bom, a partir do momento que tudo que nós fazemos tem uma consequência, a gente consegue entender que as nossas imperfeições atuais são frutos do nosso egoísmo e das nossas escolhas feitas ao longo de nossas vidas. Tal como a caridade é uma consequência, é a consequência de todas as virtudes adquiridas. Então a gente já sabe onde a gente vai conseguir adquirir nossas novas virtudes e potencializar as que nós já temos. E a gente sabe onde a gente vai conseguir combater os vícios que nós possuímos. É fácil? Não é trabalhoso? De forma alguma. É tarefa, é para isso que nós estamos aqui nessa existência. E percebam como isso está enraizado em nós. Porque se a gente for fazer análises profundas sobre sobre o nosso comportamento, a gente vai ver que muitos desses vícios eles estão ali, ó, ou extremamente acesos ou latentes, meio que um pouco adormecidos em determinadas situações de vida, eles surgem com uma força imensa, certo? Então, isso é uma tarefa bastante árdua que nós temos dia a dia aqui para poder tentar melhorar, certo? E aí, por que é importante a gente ter um conhecimento sobre esses aspectos? Eu trago aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a seguinte frase aqui, ó. O corpo não, eu sempre gosto de, deixa eu ver aqui, isso. O corpo não traz, eu sempre trago isso daqui para vocês porque eu acho que esses dois slides, eles falam muito sobre essa questão da responsabilidade. Então, o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá os vícios a outro. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, por que eu trago isso? Porque muitas vezes a gente quer transferir a responsabilidade pelas nossas imperfeições. A gente quer justificar que nós fomos criados imperfeitos, a gente acabou de desconstruir isso, apesar que todo mundo já sabia dessa informação, mas só reforçando, a gente foi criado simples e ignorante. E muitas vezes a gente quer, quando não dizer que a gente foi criado imperfeito, a gente quer justificar os nossos erros. Não, isso aí é porque o meu corpo é assim. E aí o livro do Espírito vem novamente, digamos assim, mostrar para a gente, de uma forma bem clara, coerente e lógica, que não. Os nossos vícios, eles são inerentes ao espírito e às virtudes também. Não é o corpo que dá, eu sou impaciente porque o meu corpo é assim, porque meus hormônios são altos, porque eu tenho hipertiroidismo, sou mais acelerado. Não. A gente não tem, a gente não, se a gente cai nesse erro de transferir a responsabilidade pelos nossos vícios ao nosso corpo, a gente automaticamente está se afastando de um processo evolutivo. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade por tudo que a gente faz, a gente está um passo à frente da evolução. E aí ele ainda vai um pouco mais a profundo e diz: compenetrai-vos, pois de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer. Além dele falar, não, ó, o vício não tem nada a ver com o teu corpo, não. Você não é uma máquina, não, se você nasce de determinada forma, vai ser assim, e se nasce de outra forma, vai ser de outra forma. E ainda mais, se você permanece vicioso, permanece naquele erro, é porque você quer. Não é por um outro motivo. Então, a espiritualidade ela não tem meio termo, ela não precisa estar ali querendo agradar quem está escutando. Então, ele fala, traz informações por meio do raciocínio e da lógica, informações pertinentes, e cabe a gente conseguir extrair o máximo possível para a gente. E aí, a gente vem aqui para um outro ponto que também debate bem isso, está na Revista Espírita, que é a carne é fraca, estudo psicológico e moral. Desculpar-se das más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para escapar à responsabilidade. Então, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então, é aquela questão, novamente, a gente vai na transferência de responsabilidade, a gente não erra. Eu erro porque a carne é assim, porque o tempo está ruim, porque Deus é ruim, porque a vida quer que as coisas aconteçam dessa forma. Então, a gente tende a querer transferir sempre a responsabilidade por tudo que a gente faz, certo? Então, a partir do momento que a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente faz
tem uma consequência e que é consequência e que essa tomada de decisão é nossa, certo? A gente está um passo à frente de poder melhorar, certo? E é importante essa questão da responsabilidade, porque isso não só nos responsabiliza pelos erros que cometemos, como também nos dá o mérito. Se a gente não fosse responsável pelos nossos vícios, também não seríamos responsáveis pelas nossas virtudes. E se a gente não é responsável pelas nossas virtudes, qual é o mérito que a gente vai ter de todas as coisas boas que a gente faz? Certo? Então, o livre-arbítrio, a gente encontrou isso no Livro dos Espíritos, sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal e nem muito menos um mérito por praticar o bem. Então, de um modo geral, onde eu queria chegar? Motivos de resignação. Então, muitas pessoas elas se revoltam pela atual situação em que se encontram, certo? Pelo sofrimento que passam. Mas se a gente passa pelo pressuposto que fomos criados simples e ignorantes, ao longo de todas as existências fomos tomando diversas decisões e essas tomadas de decisões nos levaram, por meio da lei de causa e efeito, a se deparar com as consequências dessas decisões. E uma vez que a gente tem a responsabilidade sobre essas decisões, uma vez que Deus ele é justo e bom, por que que eu vou me revoltar se eu mesmo sou o responsável pela situação na qual eu estou no momento? Se eu não posso responsabilizar uma outra pessoa, se as decisões que eu tomei foram decisões minhas, independente se influenciadas ou não por outrem, encarnado ou desencarnado, por que que eu, qual é, como eu posso dizer, o que que respalda, tá entendendo, a minha indignação? O que que justifica, o que que torna lícito, o que que torna justo a minha indignação, uma vez que eu consigo entender que as consequências dos meus atos me levam ao que eu estou passando naquele momento. Obviamente, nem tudo que nos acontece é, a gente consegue enxergar dessa forma. Ah, alguém fez alguma coisa comigo, então não é a consequência do meu ato algo acontecer comigo, certo? Não é uma consequência direta, certo? Não é uma consequência direta, não foi você que fez, não necessariamente você que fez algo naquele momento que aconteceu algo, mas se a gente conseguisse ter um olhar mais macro, e quando eu falo mais macro, seria mais macro, inclusive, temporalmente falando, a gente conseguiria ter a capacidade de entender o motivo pelo qual aquela situação está acontecendo. E aí a gente entra em um outro e último aspecto que eu elenquei, certo? Não quer dizer que só existam esses motivos de resignação, é a questão da oportunidade. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu acho ele um exemplo muito pertinente. É... Quando a gente encarna, imagina uma escola, certo? Então o aluno ele está lá na quinta série, na sexta série, na sétima, na oitava. Imagine que ele não se dedicasse o suficiente, certo? Ao aquele ano letivo e por conseguinte, digamos assim, perdão, por consequência dos seus atos, ele viesse a reprovar. O que que a gente diria de um sistema educacional que dissesse: você teve oportunidade, você estudou um ano inteiro, certo? E não passou. Por conta disso, a gente tem muitas pessoas, certo? Independente se o ensino é gratuito ou se é pago, a gente não tem mais lugar para você, não. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você reprovar, perdeu sua única oportunidade. O que a gente acharia desse sistema educacional? No mínimo, a gente acharia injusto, né? Por mais que a pessoa tenha tido a oportunidade, ele teve a oportunidade, ele teve a oportunidade de estudar. Se ele reprovou, foi consequência de vários fatores, dentre eles, consequências. O aluno, na pior das hipóteses, o aluno tem algum grau de responsabilidade pela reprovação dele. Algum grau, certo?
Né? A gente não está aqui analisando se faltou livro, se faltou professor, se teve pandemia, se não teve, o aluno teve um certo grau de responsabilidade. Então, se no nosso atual sistema educacional isso não acontece, o aluno reprova, ele tem novamente a possibilidade de estudar, quem dirá o sistema educacional da vida? Deus seria mais injusto do que a gente? Então, quando o aluno ele chega no final do ano que ele tem a oportunidade de reprovar, por que ele vai se murmurar? Certo? Murmurar. Por que ele vai se queixar? Por que ele vai se revoltar? Porque ele vai ter que estudar novamente. Afinal de contas, a reprovação tem um percentual da responsabilidade dele, do aluno, certo? E ele está tendo uma oportunidade, ele terá a oportunidade no próximo ano de poder cursar novamente aquele mesmo semestre letivo. Então, isso é uma dádiva. Então, ele ter a possibilidade de poder tentar reparar o erro que ele cometeu, é, considerando que foi, por exemplo, o desleixo, tá entendendo, do aluno, e considerando que, a depender da idade do aluno, existe um certo grau de livre-arbítrio para isso, por isso que é interessante a gente fazer a correlação com o livre-arbítrio, porque, se a gente for para analisar, é, uma criança, por mais que ela seja instruída, certo? Você tem que estudar. Por mais que ela tenha todos os acessos, ela tem um certo grau de responsabilidade pelos seus atos, porque ela tem um certo grau de livre-arbítrio. Então, quanto maior o livre-arbítrio, maior a responsabilidade. Se a gente for parar para analisar, qual é o nosso grau de responsabilidade? Qual é o nosso grau de livre-arbítrio? Isso é muito relativo. Isso depende do nosso grau evolutivo. Isso depende de pessoa para pessoa. Então, até as nossas responsabilidades, elas são, digamos assim, condicionadas ao nosso grau de consciência, tá entendendo? Não quer dizer que as consequências pelos nossos atos não vão acontecer. Só que, de modo geral, onde eu quero chegar? Novamente, por que a revolta pelo atual estado que nós estamos, que nós nos encontramos? Se essa existência é uma nova oportunidade. Nós temos uma nova existência e cada nova existência é uma nova oportunidade de tentar fazer corretamente todos os erros que nós cometemos nas existências anteriores, bem como é uma nova oportunidade de adquirir novos conhecimentos, de adquirir novas virtudes, de potencializar virtudes inicialmente adquiridas. Então, nós temos uma oportunidade. Então, é como eu estou dizendo, motivos de resignação. Qual é o motivo da gente ser resignado perante nossa atual situação? Primeiramente, a consciência de que as minhas escolhas me levaram a estar onde eu estou. Então, a única pessoa que eu poderia teoricamente reclamar é a mim mesmo. E a segunda coisa é que, mesmo eu errando, eu estou tendo novamente uma oportunidade de acertar. Então, teoricamente, não há motivos para uma revolta no que se refere à injustiça. A partir do momento que a gente toma consciência desses dois pontos, certo? Então, eu gosto de ver muito a vida, talvez por ser um educador, muito como a gente tem educação. Então, por exemplo, um aluno, ele está fazendo um determinado curso. Todo aluno, ele tem conhecimentos a se adquirir. Ao final de um ano, ao final de uma disciplina, ele tem que adquirir competências. E o que é competências? É um conjunto, certo, de conhecimentos cognitivos, procedimentais e atitudinais, certo? Esse tripé aqui é o que um aluno, por exemplo, ele tem que adquirir em qualquer matéria, em qualquer unidade curricular. Então, para dar um exemplo aqui bem prático a vocês, imagine um aluno, eu vou falar do que eu vejo diariamente, que fica mais fácil para eu ter mais propriedade, para passar mais facilmente o entendimento para os colegas. Imagine que existe, por exemplo, um paciente, ele sofre um infarto, que é um infarto do coração, certo? Um miocárdio, e ele tem que passar por um procedimento chamado reanimação cardiopulmonar, que é quando o médico ele vai fazer aquela massagem cardíaca para o paciente tentar reanimá-lo, para tentar reanimar. Então, ele tem que saber descrever como é que se faz uma reanimação cardiopulmonar.
Isso é uma competência que ele tem que adquirir. Então, isso é um conhecimento teórico, cognitivo. Ele pode saber descrever perfeitamente, mas pode não saber executar. Existe um outro conhecimento, que é o conhecimento prático, procedimental, operacional, que é ele saber realizar a técnica. Ele tem que saber realizar a técnica. Existe um conhecimento, certo, que é atitudinal. Ele tem que saber como se portar na situação, certo? Então, ele pode saber descrever, pode saber o conhecimento teórico, pode conhecer o conhecimento prático, mas pode não se comportar como deveria se comportar. Então, nós somos, de certa forma, nós temos que adquirir essas três áreas de conhecimento para tudo na vida. Então, a nossa existência é como se fosse um curso de ensino superior, é um curso técnico, é como se fosse uma série do ensino fundamental, é como se fosse uma série do ensino médio. Por quê? Porque ao longo da nossa existência nós temos determinadas competências a adquirir. Então, eu tenho conhecimentos teóricos que eu devo adquirir na minha existência, eu tenho conhecimentos práticos que eu devo adquirir, adquirir na minha existência, eu tenho conhecimentos atitudinais, comportamentais que eu tenho que adquirir na minha existência. Então, a nossa atual existência, muito provavelmente, certo? Isso aqui é inferência minha, deve haver um planejamento prévio de quais são as competências que nós temos que adquirir ao longo da nossa vida. Desde conhecimentos teóricos, práticos, atitudinais, e não pense nisso de forma muito técnica, não. Por exemplo, eu entender teoricamente que a caridade é algo que é importante a ser feito é uma coisa, eu chegar e me mobilizar para realizar um ato caridoso é uma outra coisa, e eu saber me portar diante da prática de um ato caridoso é uma outra coisa. Então, tipo assim, não pensem quando eu estou falando isso só de conhecimento técnico, não. O se relacionar com a vida requer conhecimentos teóricos, práticos e atitudinais. Então, volto a falar, a nossa atual existência é uma dádiva, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, eu vim aqui para o livro O Céu e o Inferno, e tem aqui aquelas etapas, né? O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, imagine se a gente cometesse um erro, imagine se a gente não pudesse sequer reparar aquele erro e a gente ficasse com um sentimento de culpa ad eternamente, digamos assim. É para o resto da nossa vida, das nossas existências. Isso seria um caos. Isso não nos traz ordem, isso não é muito legal, certo? Isso não satisfaz a nossa razão. Então, vejam que lindo é a vida. A vida é uma oportunidade que nós temos de aprender. E aprender por meio de quê? Da expiação e da reparação. Mas sempre eu vou aprender por meio da expiação e da reparação? Não. Sempre será assim enquanto eu continuar a tomar as decisões que eu tomo na atualidade. Então, eu sou imperfeito, eu tenho vícios, tenho virtudes, tomo determinadas decisões. Essas decisões, frutos das imperfeições que eu possuo, vai me levar ao arrependimento, que são decisões equivocadas, e que vai me levar à expiação e que vai me levar à reparação. Então vejam que eu só expio e só reparo, certo? Porque eu erro. E eu só erro porque eu sou imperfeito e tomo decisões equivocadas. Então, agora me veio aqui à mente a primeira frase que a gente tem, deveria ser gratos, sede felizes. Foi a primeira frase que a gente escutou. A gente deveria ser feliz, certo? Por poder estar aqui expiando uma falta nossa e poder estar reparando uma falta nossa. E melhor ainda, poder estar aprendendo com a expiação e com a reparação.
é fácil, em nenhum momento eu estou dizendo que isso aqui é fácil, não. A gente tá fazendo uma análise aqui muito racional, certo? Talvez não tão emocional. Na prática, a realidade é outra, as dificuldades são outras. Mas entenda, é importante que a gente consiga entender que a nossa existência, eu estou batendo muito nessa tecla, certo? Porque eu bato muito na tecla do que muito bato nessa tecla aqui. Então, quando as coisas batem nessa tecla aqui, eu termino batendo muito na tecla para os colegas, e não para os colegas, para mim mesmo, certo? Porque isso é um aprendizado diário. Então, a vida ela é uma oportunidade. Então, eu separei aqui, ó, encarnação é prova, é expiação, porém é oportunidade. É a oportunidade de se testar, é o conceito de provação, certo? É a oportunidade de vivenciar as consequências dos meus atos, é o que eu defino aqui para vocês como expiação, e a oportunidade de corrigir uma ação, isso é reparação. Então, essa definição aqui eu trouxe para vocês em uma época pretérita, comecei a raciocinar o que seria cada uma dessas coisas. Então, isso não deixa de ser o quê? Oportunidade. Oportunidade de quê? Aprendizado. Por meio de quê? De provas de reparação, de expiação, certo? Lembrar que nem toda prova é uma expiação, mas toda prova vai me dar aprendizado. Vai me dar aprendizado, certo? E aí eu trago, ó, a gente poderia dizer, mas está muito difícil, eu estou sofrendo muito, eu estou tentando ser resignado, mesmo escutando isso que você está me dizendo, não facilitou muito e tal, mas eu vou trazer um conforto, certo? Não eu vou trazer o conforto. O Espiritismo nos consola, certo? Então, a pergunta 116 é a seguinte: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos os espíritos se tornarão perfeitos. Todos os espíritos se tornarão perfeitos. Então, graças a Deus, amanhã eu posso estar perfeito. Pode, desde que você se esforce para isso. Novamente, responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, que ele diz assim: há aquelas pessoas cujo pensamento malsão nem sequer chegam em sua mente. Há outras pessoas que o pensamento malsão chega e ele consegue repelir. E há outras pessoas que o pensamento malsão vem e ele se compraz. É mais ou menos assim, certo? Eu estou chutando aqui porque eu não vou conseguir lembrar, não, de como está escrito ipsiliter. Mas a lógica é mais ou menos essa. É a lógica gradual, certo? Daquela pessoa que ainda não conseguiu adquirir não conseguiu ainda se libertar de um vício, aquela pessoa que está se libertando e aquela pessoa que já se libertou. Então, veja como a vida é gradual. Por que eu estou dizendo isso aqui para todos? É, a partir do momento que a gente começa a entender a nossa responsabilidade pelo que a gente faz, a gente começa a não delegar, a gente não transferir a responsabilidade para outros. Então a gente vai chegar à perfeição, vai chegar à perfeição, mas não adianta se iludir que isso aí vai ser feito por fórmulas mágicas, por uma aguinha que a gente tomar, por uma tela que a gente passe, pelo passe. O passe ajuda, ajuda. A água fluidificada ajuda. É, tenho lá, acredito que existe a possibilidade de ajudar, tenho lá minhas ressalvas, e muitas coisas ajudam, mas no final, a oração, a prece, a solicitação de auxílio, certo? O conversar, o se envolver com pessoas que podem nos ensinar muito, certo? As pessoas com quem a gente se relaciona, tudo isso contribui, mas no final, sempre a decisão é nossa, e é importante que a gente tenha esse pensamento de que o quão imperfeito eu sou e o quão imperfeito eu me tornarei e o quão perfeito eu sou, eu me tornarei, quer dizer, tudo depende da gente. Depende da gente. Eu costumo dizer uma frase, essa frase não é minha e também não sei de quem é, certo? Provavelmente também não é uma frase nova, é que nós somos a melhor versão de que nós temos. Nossa atual existência, uma vez que a gente considera que o progresso ele é
ele é ininterrupto, certo? Ele é gradual, ele é progressivo, progresso progressivo, né? A gente entende que nossa atual existência é a melhor, é a nossa melhor versão. E hoje é o nosso melhor dia do que ontem, melhor dia do que anteontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje, certo? Mesmo que não numa análise micro, mas numa análise macro, certo? Porque é como eu digo, imagine a nossa vida como se fosse aqui altos e baixos. Só que uma coisa é você ter um alto e baixo horizontal, e outra coisa é um alto e baixo ascendente. Esse baixo desse dia é melhor do que o alto de 2 anos anteriores. Então imagine a vida como uma altos e baixo ascendente. Então aparentemente a gente pode dizer, como é que hoje pode ser o meu melhor dia? Eu já estive muito melhor. Você já teve momentos altos, certo? Mas com certeza você é a melhor versão. Você é a sua. Hoje é a sua melhor versão. Em outras palavras, é isso que eu queria dizer. Hoje é a nossa melhor versão. E amanhã ela vai estar aprimorada. Melhor do que hoje, certo? Com toda certeza. A gente tem que ser confiante nisso. Aí tem uma frase aqui de José Saramago que é: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Por quê? Porque a gente pode dizer assim, então eu vou alcançar a perfeição, né? Então tá bom, na próxima existência eu me esforço. É aquela coisa, a gente não precisa morrer para tentar alcançar a perfeição em um único dia, em uma única existência. Mas, se possível, não percamos tempo, não joguemos nosso tempo fora, tá entendendo? Façamos o melhor uso possível do nosso tempo. Até essa capacidade da gente poder empregar nosso tempo em coisas que são úteis é algo que vai ser adquirido ao longo da vida. É importante a gente se conscientizar disso. E aí eu trago uma coisa chamada Dilema de Alice. O que é o Dilema de Alice? Existe um livro de, acho que é Lewis Carroll, não sei se é assim que se fala, perdão, que é Alice no País das Maravilhas, certo? E eu gosto muito dessa história, tanto que é por conta disso que eu coloquei o nome da minha primeira filha de Alice. E ele diz assim, ó, esse trecho a gente chama Dilema de Alice. Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso é Alice conversando com o gato. Isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Você quer ir para algum canto? Beleza, eu posso te ensinar como sair daqui, mas você quer ir para onde? E ela responde: preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. E isso é um reflexo da nossa vida. Isso é literalmente o dilema de Alice, é o dilema de Fernando, é o dilema de Ana Portugal, é o dilema de Pedro, é o dilema de Dani, é o dilema de Isabelle, é o dilema de Cajueiro, é o dilema de todo mundo, certo? É o famoso dilema de Alice. Não sei, vou dar minha interpretação sobre isso. Se nós não sabemos, se a gente não consegue ter um planejamento de vida, a gente não sabe para onde a gente vai, pouco importa para onde a gente vai, onde a gente vai chegar. Então, se a gente vive num barco sem leme, a gente vai para onde a maré nos levar. Então, é importante que a gente saiba aonde você quer chegar, para onde você quer ir, qual é o seu objetivo, qual é o seu planejamento, quais são suas metas. Por que eu digo isso? Porque se a gente vive a vida sem meta, sem planos, a gente vive a vida totalmente. Mesmo que a gente não estabeleça planos, mas que a gente não saiba onde a gente quer chegar, a gente vai parar em qualquer canto. A gente vai parar em qualquer canto, certo? Então, e mesmo que a gente diga, mas eu não tenho a vontade, eu tô rindo aqui porque sempre eu coloco esse slide. Acho que se eu tivesse 50 temas diferentes de palestra, eu sempre vou colocar esse slide, porque eu acho que ele é importante. E eu acho que ele se encaixa perfeitamente em qualquer temática, em quase todas as temáticas. Que é, a gente pode até dizer, tá bom, eu posso tentar, já que a perfeição depende de mim, mas eu tenho muita dificuldade em fazer o que é correto, em tomar as decisões certas, já que a gente está conseguindo entender que nós somos o fruto, certo? A consequência de todas as decisões tomadas ao longo das nossas vidas, eu tenho dificuldade em tomar a decisão certa, em fazer o que é correto. Então, se a gente não tem ainda
a vontade, da mesma forma que tem aquela pessoa que nem sequer o mal consegue alimentar a sua mente, vai ter aquelas pessoas que também ele nem percebe que está fazendo bem, o bem já é natural, espontâneo. Só que isso é fruto dos esforços dele, adquiridos em existências anteriores, ou nessa mesma existência. Aquela pessoa que faz o bem, e que é um bem descompromissado, desinteressado, é um bem que ele não é interesseiro, muito provavelmente ele aprendeu isso ao longo das existências, certo? Então a gente tem que se basear no dever. Então a gente tem a questão do querer, do poder e do dever. Muitas vezes eu quero algo que eu posso fazer, mas que no final eu não devo fazer porque isso é errado. O topo da ética, certo? Aquele momento que a gente pode dizer assim, rapaz, eu alcancei essa perfeição, é quando o que eu quero fazer corresponde com o que eu posso, com o que eu devo. Imagine que eu estou andando na rua, certo? Apressado ou algo do tipo, uma pessoa cai no chão, uma criança cai no chão, ou você encontra uma criança chorando na praia. Você quer ajudar aquela criança, você pode ajudar aquela criança e você deve ajudar aquela criança. A partir do momento que você consegue fazer isso, a partir do momento que o seu querer coincidiu com o seu dever, tá ótimo. O problema é quando o que a gente deve fazer não é o que a gente quer. Isso já está dizendo que a nossa conduta não está de acordo com o que deve ser feito, certo? Então, qual é a sugestão que a gente dá? Faça o correto, mesmo que você não tenha vontade de fazer isso. Com o tempo, assim como todo comportamento, e isso vai se tornar um hábito. Fazer atividade física, certo? Vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente trabalha. Por exemplo, quem acorda muito cedo para trabalhar, a pessoa acorda de 6 horas da manhã para poder trabalhar. 6 horas da manhã para poder trabalhar. Uma pessoa normal, em sã consciência, prefere estar dormindo, certo? Desculpem, pode ser, tem gente que pensa o contrário, certo? Deixa eu falar melhor. Quase todo mundo preferia estar dormindo, certo? Todo mundo, muita gente gosta de trabalhar. Mas se possível, você pudesse trabalhar de 10 horas seria melhor. Ninguém quer acordar aqui de 5 horas da manhã, eu mesmo acordo quase todos os dias de 4:30 da manhã. Então, qualquer pessoa porque iria querer. O que que faz a gente se levantar? É o dever, é a disciplina, é a nossa obrigação. Então, mesmo que o meu querer não seja o que eu devo, eu tenho que fazer. Então, a mesma coisa acontece com o nosso comportamento, certo? Quem, por exemplo, vai para uma academia, tem gente que gosta da academia, tem gente que aprende a gostar da academia, tem gente que faz só porque é uma necessidade. Às vezes a pessoa é diabético, é hipertenso, então é uma indicação médica, independente se é academia ou atividade física, caminhar, correr. Então, muitas vezes a gente não quer, a gente não quer, a gente faz porque deve ser feito. E, com o passar do tempo, tende a isso se tornar um hábito, se tornar natural, certo? Então, volto a falar a questão da disciplina. Se a gente esperar, a neurociência ela traz isso também, que o nosso maior erro é esperar a vontade para fazer as coisas. Se a gente esperar a motivação para fazer isso, certo? Qual é o risco que a gente tem? A gente começa a fazer algo porque está motivado. Só que é como se fosse uma montanha russa, certo? Nossa motivação, nosso humor, ele varia ao longo do tempo, ok? Ao longo do dia. Então, imagine que quando eu estiver numa baixa, eu não vou fazer algo. Porque se eu só faço algo quando eu estou motivado, automaticamente eu estou condicionando a realização, a execução de uma tarefa ao meu estado motivacional. Então, quando eu estiver para baixo, eu não vou fazer. Então, é a disciplina. O que é a disciplina? É a capacidade da gente fazer algo quando deve ser feito. Tá entendendo? Não sei se eu defini isso aqui agora, mas é mais ou menos isso. Então, a disciplina é a disciplina que faz a gente acordar cedo para fazer uma atividade física, é a disciplina que faz a gente acordar cedo para ir para o trabalho, porque, independente do seu alto, do seu baixo, você vai fazer porque você deve fazer. E aí, você vai estar no alto, no baixo, no alto, no baixo. Vai existir um momento que você vai estar no alto, que você vai dizer, rapaz, ainda bem que nos momentos que eu estava para baixo, eu continuei a fazer.
porque hoje eu estou novamente no alto e vejo como isso foi bom para mim. Então a gente tem que, a gente tem, tem não, né? Seria bom que a gente conseguisse compreender a importância do dever, certo? Então reconhece, essa frase aqui também ela é épica, digamos assim. Reconhece o verbo, não é nem épica, ela está presente em todas as exposições, certo? É quase que um mantra. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar nas suas más inclinações. Então a gente tem que se esforçar a mudar comportamento. E só mais duas frases para a gente poder concluir, certo? Se tornou um pouco extensa, peço desculpa por isso. Quando existe o mal, não se cura sem crise. Gosto muito dessa frase também. Assim é do pequeno ao grande, no indivíduo como nas sociedades como nos povos como será na humanidade. Então, da micro sociedade, que é o indivíduo, até a macro sociedade, que é a humanidade, isso acontece. Então, é aquela coisa de José Saramago, certo? Tenhamos calma, mas não sejamos tão passivos. Paciência não é sinônimo de passividade, certo? Paciência não é sinônimo de passividade. Então, que nós possamos, a gente vai saber, a gente sabe que vai ter dificuldade, sabe que vai ser difícil, sabe que vai ser trabalhoso, mas nós devemos fazer isso. E o último slide seria e ser desagradecidos. Então, quais são os motivos de resignar? Eu entender que o meu atual estágio evolutivo tem muito a ver com o meu grau evolutivo, com as minhas decisões, com as decisões que foram tomadas ao longo da vida, certo? Pelo menos percentualmente tem muito a ver com isso. Entender também que eu estar aqui é uma possibilidade de aprendizado e que ainda bem que eu tenho essa oportunidade de tentar aprender um pouco mais e desenvolver esse sentimento de gratidão, gratidão por tudo, gratidão por estar aqui, por mais difícil que seja a situação, mas a gente tem que ser grato por toda a oportunidade que nos é dada, tal como eu sou grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, espero o quanto antes estar presencialmente, certo? Sinto muita falta de todos e desejo uma excelente semana, tá bom? Até a próxima.